Bom, gente, então vamos lá. Exercício 2A. A gente tem uma viga com 4 metros e 3 forças aplicadas, né? Uma força a cada 1 metro aqui. Uma força de 16, uma força de 10 e outra força de 10 depois. Né? E aqui nesse exercício pede para a gente determinar, né? Para a gente realizar, na verdade, né? Os diagramas de esforços para essas vigas. Bom, para essa viga, né? Então, o que eu coloquei aqui do lado das representações já para facilitar um pouco, né? Então, aqui, só para a gente entender melhor, aqui o apoio fixo, aqui é o móvel da nossa representação. E aqui depois eu vou desenhar os diagramas. Então, eu vou usar esse espaço aqui para calcular as reações, né? Então, olha só. Primeira coisa, né, gente? Aquilo que a gente viu na nossa primeira aula, quando ainda estávamos presencialmente fazendo, né? Continua sendo válido. Então, eu preciso primeiro classificar essa estrutura para saber se ela é isostática. Então, aqui eu tenho um apoio móvel e aqui eu tenho um apoio fixo. Uma restrição para o móvel, 2 para o fixo. Uma barra que tem que ser geral, né? Então, na nossa contagem, ó, número de barras gerais 1, número de NBS nenhum. Número de barras necessárias, 2 vezes 0 mais 3 vezes 1, 3. Número de barras existentes, 1 do móvel e 2 do fixo, 3. Então, aqui, apoio móvel, né? 1. E aqui, apoio fixo, 2, 3 e 3, isostática. Então, nossa estrutura é uma estrutura isostática, certo? Se é isostática, nós já somos capazes de resolver ela. Então, vamos determinar o equilíbrio estático dessa estrutura. Diferentemente do caso anterior, né, a gente aqui não tem uma condição de simetria, né? Apesar dos carregamentos estarem distribuídos em espaçamentos iguais, o valor da força aqui tira a condição de simetria que eu teria para essa estrutura. Então, aquilo de dividir a carga por 2 já não funciona aqui nesse caso. Eu tenho que utilizar as equações de equilíbrio. Então, aqui eu tenho um apoio móvel, né? Vou chamar de ponto A, tem uma restrição só na vertical. E esse aqui eu vou chamar de ponto B, eu tenho uma reação vertical e uma reação horizontal para o ponto B. A gente tem isso aqui, ó. Aqui, gente, agora, a partir desse momento, sabe, eu acho que não é mais tão necessário a gente ficar esquematizando todas as equações. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, somatório de forças horizontais igual a 0. O que eu tenho no horizontal? Eu tenho só o HB para a esquerda, menos HB igual a 0. Isso vai me dar que HB vale 0. A gente pode fazer isso de uma forma bem mais direta. Olha para a estrutura. Eu tenho HB aqui. O que tem aqui para equilibrar com HB? Nada. Então, HB tem que ser 0. Certo? Somatório de forças verticais igual a 0. O que eu tenho na vertical? VA para cima, positivo. Aí eu tenho 16 para baixo, tenho 10 para baixo, tenho 10 para baixo, né? Que são essas 3 forças aqui. E aí eu tenho VB para cima. Tudo isso igual a 0. Aqui eu não consigo resolver, ó. Tenho 2 valores incógnitos. Não dá para resolver. Então, o que eu faço? Vou pular um espacinho para depois eu voltar e vou fazer primeiro o somatório de momento no ponto A igual a 0. Eu escolhi o ponto A, poderia ter pego o ponto B. É que eu acho mais fácil sempre pegar aqui. Parece que fica mais fácil as análises de momento. Mas isso aí fica a critério de cada um. Eu preciso escolher um ponto onde eu tenha condição de, pelo momento, eliminar alguns dos valores que eu não conheço. No caso, eu não sei nem quanto vale VA e nem quanto vale VB. Então, eu preciso tentar eliminar um deles. Para o momento, no ponto A, eu tenho 16 vezes uma distância que é 1, girando horário, né? Então, para nós, horário positivo, 16 vezes 1. Tem uma força de 10 vezes uma distância que é 2 metros, girando em sentido horário, mais 10 vezes 2. Tem a outra força de 10 com uma distância de 3 metros, também girando em sentido horário, então mais 10 vezes 3. E tem uma reação vertical VB com uma distância de 4 metros, girando em sentido anti-horário, igual a 0. VB igual a 0, vou ter que pôr na linha de baixo. Certo? Então, VB vezes, opa, não coloquei aqui, vezes 4, né? Igual a 0.
Caramba. VB vezes 4 igual a 0. Então, isso aqui vai ficar para mim, ó, 16 mais 20 mais 30 dá 50, 66. Então, isso aqui vai dar os 66 menos 4VB igual a 0. Passa para cá, vai ficar aqui VB vai ser igual, isso aqui passa negativo com negativo, daqui fica positivo, né? 66 dividido por 4, 66 dividido por 4, 16,5. Então, o valor que a gente obteve aqui, ó, é 16,5 kN. Então, VB, 16,5 kN. Certo? Coloquei ele aqui em cima, né? Como já é de costume, né? Representar. Bom, então eu já tenho essa reação vertical, que é o VB que está aqui, ó. Então, eu vou substituir ele agora, ó. Eu vou ficar VA menos 16, menos 10, menos 10, e mais o VB que vale 16,5, igual a 0. Isso vai me dar que VA vai ser igual 16 com 10 com 10, 36 menos 16,5, 36 menos 16,5, 19,5. Isso dá aqui 19,5. Então, a reação vertical aqui do ponto A deu 19,5. Algumas coisas, gente, isso que nem eu disse anteriormente, para a horizontal, é a mesma coisa aqui, eu tinha calculado o VB. Aí eu vou, bom, eu tenho para baixo 16, 10 e 10. 10, 10, 20, com 16, 36 para baixo. E tenho 16,5 para cima, para equilibrar 19,5. Tem que manter o equilíbrio das forças. Tem algumas coisas que a gente tem que, no momento que a gente está calculando, a gente já tem que ir tentando assimilar e perceber, né? Observa aqui, ó, por exemplo, ó, o 16 ele está mais para o lado esquerdo da minha peça. Então, essa força 16 aqui, que é a maior força que eu tenho, né? Aqui está tudo separado em posições iguais. Eu tenho 10 no meio certinho. Teoricamente, esse 10 é metade para cada lado. Eu tenho 10 aqui, que está mais próximo desse apoio. Então, desse 10 está jogando mais força para cá do que para lá. E eu tenho 16, está jogando mais para cá do que para cá. Então, a tendência é realmente que esse apoio aqui tenha valores maiores de reação, porque ele está com as forças maiores mais próximas a ele. Bom, como eu só tenho forças, eu enquadro naquela situação inicial daquela tabela que a gente tinha, né? O que a situação inicial falava para mim? O que ela me oferecia? Ela me diz assim que para carregamentos valendo 0, se eu não me engano, né? Para carregamentos valendo 0, P, né, de carregamento distribuído, você ser uma função igual a 0, ou ter um valor de força aplicada, a minha cortante vai ser constante e o meu diagrama vai ser linear. Bom, vamos entender como é isso na prática agora, né, para a gente entender um pouquinho. Bom, o que é uma força normal? Preciso fazer o diagrama de força normal. O que é uma força normal? Força normal é uma força que atua no próprio eixo da barra. Então, a minha barra está aqui na horizontal. Eu tenho alguma força horizontal que está atuando aqui no próprio eixo da barra? Eu percorro a barra toda, ó. Aparece alguma força na própria posição do eixo da barra aqui, ó, né? Na mesma direção, no mesmo sentido do eixo da barra, na horizontal, que eu tenho alguma força? Opa, eu tenho HB, mas HB vale quanto? 0. Então, eu não tenho nenhuma força. Se eu não tenho nenhuma força, eu não tenho nenhuma força normal. Então, esse diagrama aqui é inteiro 0. Não surge força ao longo dessa barra. Bom, aí eu vou seguir aqui na minha barra, né? Com as minhas forças. Eu pego aqui no ponto A. Toda estrutura tem que estar em equilíbrio, certo? Bom, então o que eu faço sempre? Se eu tenho uma força aplicada, eu tenho que analisar no ponto da força aplicada. Mas eu tenho que analisar, na verdade, ao longo de toda a barra. Então, olha só. Se eu estou parado aqui em cima desse ponto, em cima dele, eu não estou vendo a força, né? Porque eu estou em cima do ponto. Né? Então, a força está exatamente em cima do meu ponto. Mas e se eu passo um pouquinho para cá do ponto, ó? Um pouquinho para cá que eu ando. Um pouquinho à direita do ponto. Quando eu olho para a esquerda, o que eu estou vendo? 19,5 girando em sentido com relação ao ponto que eu estou aqui, ó. Essa força está girando em sentido horário, porque a nossa convenção para cortante gira horário positivo, gira anti-horário negativo.
Ah, mas vem cá, não entendi. Pô, tá difícil isso daí. Não entendi esse 19,5. Por que deu 19,5 horário? E se eu tivesse olhado pro outro lado? Vamos ver então. Tô parado no mesmo ponto. O ponto não é um pouquinho à direita aqui do apoio? O ponto é um pouquinho à direita. Olha lá, eu tô um pouco à direita, olhando pra cá, ó. Olhando pro lado direito, né? Aí eu tenho aqui, ó, 16 girando horário. Eu tenho 10 girando horário. Eu tenho 10 girando horário. 16 mais 10, 26, mais 10, 36. Eu tenho 36 girando horário com relação a esse ponto. Ponto que eu estou marcado aqui, ó, mão esquerda, nesse dedo. E eu tenho aqui 16,5 girando como com relação a esse ponto? Anti-horário. Então, eu tenho 36 positivo e 16,5 negativo. 36 positivo e 16,5 negativo dá 19,5 positivo. Então, olha só, eu olhei para esse lado, deu 19,5 porque eu estava vendo essa força. Eu olhei para esse lado, deu o mesmo 19,5 porque eu estava vendo todas essas forças. Agora, o que é mais fácil? Eu olhar para o lado de cá. Por quê? Porque eu tenho menos forças. Sempre nós vamos olhar para o lado que for mais fácil. Ah, mas vem cá, e se eu quiser olhar para os dois lados? Ótimo que você faça isso. Se você olhar para os dois lados e observar que são iguais e tem que ser iguais, você vai ter uma comprovação de que aquilo que você está fazendo está certo. Mas observe como que as reações de apoio são importantes, porque elas interferem agora no diagrama. Se eu tiver errado a reação de apoio, eu vou estar errando todos os diagramas, né? Bom, então eu tenho aqui 19,5, né? 19,5, girando horário, né? Isso, positivo. Então aqui neste ponto, que é um pouquinho à direita do apoio, ó, imediatamente à direita do apoio, eu vou representar aqui. Ah, mas que tamanho que eu vou colocar? Tenta mais ou menos ajustar uma escala, né? Não é, a gente não precisa ficar fazendo o desenho exatamente em escala. A gente só tem que manter mais ou menos a ordem de grandeza dos valores, ó, 19,5. Então, nesse ponto aqui, eu tenho um valor positivo de 19,5, neste ponto. Agora, quer ver uma coisa? Ó? Olha só, isso é o que a gente chama de método traçado direto de diagrama de esforço. A gente está parado nesse ponto, não foi? Um pouquinho à direita do apoio. E se eu tivesse parado aqui, no meio desse trecho, e eu olhar para a esquerda, o que eu estou vendo? Só força, só 19,5. Girando, horário, 19,5, positivo. E se eu tivesse olhado para a direita? 16, 10, 10, 16,5. 16, 10, 10, positivo, 19,5, negativo. Daria o mesmo 19,5. Então, o que significa isso? Olha só, percebe como que isso é interessante, ó. Se eu estou aqui nesse ponto e tenho 19,5, se eu andar um pouquinho para cá e olhar para a esquerda, eu continuo tendo 19,5. Se eu andar um pouquinho mais e olhar para a esquerda, eu continuo tendo 19,5. Se eu chegar até bem encostadinho nessa força aqui e olhar para a esquerda, eu continuo tendo 19,5. Agora, se eu passar para cá, aí eu tenho 19,5. Ah, mas agora eu estou vendo também o 16, já mudou. Então, lá na nossa aula, quando eu fiz a contextualização do nosso conteúdo, né, que eu fui dar uma explicação e tal, eu falei assim, gente, a partir do momento que eu tenho uma perturbação, altera novamente a função, né? Então o diagrama muda. Então olha só, o meu diagrama, para todo esse trecho aqui, até chegar nessa força, o diagrama foi igual. Então eu venho até imediatamente à esquerda da força, ó, né? Até que imediatamente à esquerda da força eu tenho um diagrama constante de 19,5. Né? O valor não muda. Eu vou andando um pouquinho para cá e olhando para a esquerda, eu continuo vendo 19,5. Quando eu pegar aqui agora e passar dessa força, né? Logo depois da força aqui, ó, logo depois que eu passar dela, aí eu olho para a esquerda. O que eu estou vendo? 19,5, continuo vendo 19,5, ele não sumiu, tá lá ainda. Só que eu também estou vendo agora 16. Aí se eu olhar para o outro lado, ó, vamos parar aqui e olhar para o outro lado, gente, olha lá. 16 eu não estou vendo, né? Estou à direita. O que eu tenho? 10 e 10, 20 horário e 16,5 anti-horário. 20 positivo, 16,5 negativo. Então, olha só, toda vez que a gente tiver um diagrama de força cortante, diagrama de força, e eu tenho na minha estrutura uma força aplicada, diagrama de força cortante, uma força cortante aplicada, eu vou sempre parar um pouquinho antes da força, porque até aquele pouquinho a função vai ser a mesma, então o diagrama vai ter a mesma representação, e eu vou parar depois, um pouquinho depois da força, porque ela vai começar a contribuir também, certo? Então, olha lá.
Tô parado agora aqui, ó, né? Depois da força, passei a força. Quando eu olho para a esquerda, né? Tô olhando para a esquerda, para minha esquerda aqui, eu tenho 19,5 girando em sentido horário e eu tenho 16 girando anti-horário. 19,5 positivo e 16 negativo vai dar 3,5. Como que eu represento isso aqui agora? Vou fazer até de outra cor, ó. Eu tô no mesmo ponto, aqui eu tava um pouquinho para a esquerda, aqui eu tô um pouquinho para a direita, ó. Então, aqui um pouquinho para a direita, daquele mesmo ponto, ó, vale 3,5. Certo? Aqui, ó, 3,5. Bom, e agora? Continuo, vou andando. Vou andando. E esse 3,5, ele vai valer 3,5 até onde? Se eu parasse aqui, paro aqui, olho para a esquerda, aqui eu tenho 19,5 e 16. Olha lá, 3,5 do mesmo jeito. Até antes dessa força, imediatamente antes dela, eu tenho que dar igual, né? Então, se eu paro aqui, olho para cá, o que eu tenho? 19,5 positivo, 16 negativo. Olha lá, é o 3,5. Então, esse 3,5 que eu coloquei aqui, ó, até o meio da peça aqui, ele vai vir constante, ó. Olha lá, até o meio da peça. Certinho, constante, positivo, né? Outra coisa, gente, diagrama de normal de cortante, ele tem sinal. Então, aqui, eu tenho que colocar positivo. Então, isso significa para mim o quê? Que da minha estrutura para cima, estou colocando tudo como positivo. Eu escolho o lado, tá? Se você quiser representar o seu diagrama para baixo e colocar o sinal de positivo, não tem problema. O único diagrama que tem lado é o de momento, que nós vamos representar ele onde ocorre a tração, né? Ou as trações. Bom, então beleza. Fiquei com esse 3,5 aí com 19,5. Cheguei aqui no meio da peça. Estou parado aqui, ó. Exatamente aqui. Agora eu vou parar um pouquinho para cá, ó. Um pouquinho para cá desse trecho. Né? Passei a força. Olho para a esquerda, vou olhar para a esquerda. O que eu tenho? 19,5 horário, 16 anti-horário e 10 anti-horário. 19,5 positivo, 16 negativo e 10 negativo. 10 negativo, 16 negativo, 26 negativo. Com 19,5 positivo vai dar 6,5. Então, aqui neste ponto, ó, imediatamente após a força, eu tenho um valor de esforço negativo que é 6,5. E isso vai seguir esse 6,5, né? Eu vou seguir com esse 6,5 até chegar na próxima perturbação ou até a próxima força, ó, né? Um pouquinho antes dela. Desculpe, um pouquinho antes da força. Então, se eu estou parado aqui um pouquinho antes e olhar para cá, eu tenho 19,5 horário, 16 anti-horário e 10 anti-horário. 26 anti-horário com 19,5 horário dá 6,5 negativo. Então, isso aqui vai até a próxima força que está aqui na minha estrutura. Constante 6,5. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Como é mais fácil, né, ó, do que eu ficar olhando para cá e ver aquele monte de força, eu vou começar do outro lado agora. Eu vou começar por aqui, ó, e vou ver que vai ter que dar igual isso. Vamos ver, ó. Olha só. Tô começando aqui no VB. Por que eu não olho para cá da força? Porque se eu olhar para cá, eu não tenho nada, né? Não tenho estrutura, é zero. E se eu olhar para lá, eu vou estar vendo todas elas, que tem que dar zero também. Então, eu já começo aqui um pouquinho ao lado da força aqui. No caso aqui, do lado esquerdo da força, né? Quando eu paro aqui e olho para a direita, o que eu estou vendo? 16,5 girando anti-horário, ó. Estou neste ponto aqui, ó. Essa força está girando como? Anti-horário com relação ao ponto que eu estou marcando. Então, aqui neste ponto, ó, anti-horário, negativo, 16,5. E se eu tivesse olhado para o outro lado? De novo, ó, eu ia ter 10 girando anti-horário, 10 anti-horário, 16 anti-horário e 19,5 horário. Ah, mas aquela hora o 10, não sei o que, era horário, porque o meu ponto de referência era o ponto, era esse ponto aqui, né? Então, se eu tô aqui nesse ponto aqui, essas forças são horários. Se eu tô nesse ponto aqui, essas forças são forças anti-horárias, né? Então, a gente tem que observar isso daí direito. Bom, o 16,5 tá aqui. Quando eu parar aqui no meio da barra e olhar para cá, eu continuo tendo só o 16,5 anti-horário. E vai sendo assim até eu chegar na próxima força. Então, aqui, ó, até chegar na próxima força, eu tenho 16,5 negativo. Quando eu passar a força, ó, mas aqui eu já tinha calculado. Vamos ver se vai dar certo, ó, olhando para a direita.
Tenho 16,5 anti-horário e tenho 10 horário. 16,5 negativo com 10 positivo, 6,5 negativo, que é o que a gente obteve para esse ponto aqui, ó. Certo? E isso é um diagrama de força cortante. Tá feito. Observa uma coisa, gente, ó. Isso também ajuda um pouco a gente a entender o formato aqui, vamos dizer, vai. Em cada ponto desse aqui, ó, que eu tenho uma força cortante aplicada, eu tenho no diagrama uma variação do tamanho da força. Então, olha só. Nesse ponto aqui, que é o ponto A, eu não tinha nada aqui, não tenho nada, tenho 0. E tenho 19,5 aplicado, não é isso? Então, aqui no diagrama, ó, eu tinha 0, eu saltei para 19,5. Aqui nesse ponto, o que eu tenho aqui? 16. Aqui eu tinha 19,5. Eu vim para 3,5. Então, a variação que eu tive do 19,5 para o 3,5 é o 16. Aqui, do 3,5 para menos 6,5. A variação que eu tive de 3,5 positivo para 6,5 negativo é 10. E aqui, de 6,5 negativo para 16,5 negativo, a variação que a gente teve foi de 10 kN também. E aqui no último apoio, né, ó, eu não tinha nada, aqui fui para 16,5 de força. Aqui eu não tenho nada, variei para 16,5. Então, só para a gente mais ou menos entender um pouco o esquema da cara. Como que funciona o diagrama de momento fletor? Exatamente da mesma forma. Só que agora, ao invés de eu considerar só a força, eu tenho que pegar força vezes a distância, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Ponto A. Eu não vim aqui e parei para fazer cortante? Parei um pouquinho à direita, não foi? E se eu fizesse a mesma coisa para momento? Vou parar aqui um pouquinho à direita. Quando eu olho para a esquerda, eu estou vendo a força, não estou? VA, estou vendo a força. Vale 19,5. Mas qual é a distância dessa força VA até o ponto que eu estou fazendo aqui? 0. Ou muito próximo disso. Tão próximo que eu posso simplesmente desprezar. Então, eu vou pegar 19,5 e vou colocar com uma distância aqui de 0,0001 metros. Isso vai dar um momento de quanto? Muito próximo de 0. Então, a gente sabe que toda vez que a gente tiver uma barra com extremidade sem momento aplicado, o momento naquela extremidade tem que ser 0. Quer ver uma coisa? Se a gente viesse aqui e fizer momento no ponto A, não vou fazer porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas se vocês podem fazer depois para verificar, ó. E eu fizer aqui, ó, 16 vezes 1, isso vai dar tracionando em cima. 10 vezes 2, tracionando em cima. 10 vezes 3, tracionando em cima. E 16,5 vezes 4, tracionando embaixo, o somatório de tudo isso aqui vai dar 0. Então, a gente já sabe que o momento nas extremas de qualquer peça que não tenha momento aplicado é 0. Então, a extremidade, momento, vale 0. E pode fazer para os dois lados que eu estou dizendo aqui que vai dar certo. Quiser fazer momento aqui e olhar para o lado de cá e considerar todas as forças vezes suas distâncias, e as que estiver girando o horário, você considera, a que estiver tracionando em cima, você considera negativo, e a que estiver tracionando embaixo, você considera positivo, você vai observar que vai dar a mesma coisa. O que o diagrama de momento é mais fácil que o diagrama de cortante? Ele é mais fácil que o diagrama de cortante apenas no seguinte, ó. Aqui a gente não veio até esse ponto e definiu que isso daqui era igual, né? Até aqui ele é constante. Quando passou aqui, mudou porque teve uma nova força, não é isso? O que acontece? No diagrama de momento, eu não tenho que analisar antes e depois. Por que eu não tenho que analisar antes e depois? Pelo seguinte, eu vou parar em cima desse ponto, que é o ponto onde tem força. Parei aqui primeiro, não foi? Parei aqui. Agora eu vou parar lá no final do trecho. É onde teve a nova perturbação, a nova alteração do sistema. Parei no ponto onde está o 16. Quando eu paro aqui, vou parar um pouquinho antes. Se eu olhar para cá, né, para a esquerda, olho para a minha esquerda aqui, ó. Estou parado aqui nesse ponto. Olho para a esquerda. O que eu tenho? 19,5 vezes 1 tracionando embaixo, certo? Beleza, estou paradinho aqui. 19,5 vezes 1 tracionando embaixo. E se eu parar aqui, né, um pouquinho para a direita da força? Eu vou ter 19,5 vezes 1,00001 tracionando embaixo. O momento não deu mesmo? Deu mesmo. Então, aqui a gente não precisa analisar antes e depois. Eu posso analisar diretamente no ponto. Então, eu paro no ponto onde eu tenho força concentrada. Paro na força de 16. Olho para a esquerda. O que eu estou vendo? 19,5 tracionando onde?
embaixo. Se deu tracionando embaixo, gente, obrigatoriamente eu tenho que vir aqui e representar ele tracionando embaixo, ó. Então, eu tenho que desenhar o diagrama de momento embaixo. Então, aqui vai dar, ó, 19,5, né? Só para lembrar aqui, ó, né? Vou fazer um lembrete aqui para depois que vocês estiverem estudando, ó. Isso aqui saiu de 19,5 vezes 1, vou colocar aqui, ó, tá tracionando embaixo, né? Por isso que eu desenhei ele para baixo. Não tem sinal, tá, gente? É 19,5 vezes 1. Bom, o que ocorre agora para mim? Aqui quanto vale o momento? 0. Aqui quanto vale o momento? 19,5. Vou só ligar esses dois pontos. Não é uma função linear? Quando eu não tenho carregamento distribuído, eu tenho uma função de primeiro grau, uma reta. Então, isso aqui é o valor do diagrama. Ah, eu não preciso calcular em outros pontos? Não, a gente calcula só os significativos. Se a gente, em alguma aplicação, eu pedi, ou algum outro professor, em alguma outra disciplina mais para frente, pedir para vocês calculem no ponto tal, é só a gente parar em cima do ponto e determinar o momento, a cortante, tudo naquele ponto em específico que está sendo determinado. Certo? Bom, então já achei aqui o 19,5. O que eu faço? Vou agora para o próximo ponto. Ó. Onde é o próximo ponto? Onde eu tive uma nova alteração do sistema. Então, até aqui, eu só tinha essa força contribuindo. Agora entrou uma outra força, né? Então, eu já analisei aqui nesse início aqui. Aqui, eu vou vir para cá agora, que é o próximo ponto significativo. Paro em cima da minha próxima perturbação, que é a força de 10. Vou continuar olhando para a esquerda. Estou parado em cima da força de 10. O que eu tenho? Continuo tendo 19,5. Ele não sumiu, igual eu fiz para a cortante. O 19,5 continua aparecendo. Qual que é a distância do 19,5 até o ponto que eu estou fazendo agora? 2 metros. Tracionando onde? Embaixo. O que mudou para o caso anterior? O 19,5 agora é vezes 2, porque a distância aumentou. Ó. Então, agora eu andei um pouco mais na viga, ó, a minha distância agora é 2 metros. Então, eu tenho 19,5 vezes 2 tracionando embaixo. E o que mais que eu tenho? O 16 que está aqui, vezes 1 metro, que é essa distância, e o 16 traciona em cima, ó. Olha lá como que ele está aplicado, tracionando em cima. Então, aqui, ó, neste ponto aqui, eu tenho, vou até escrever aqui, ó, peraí. Eu tenho 19,5 vezes 2 tracionando embaixo. E eu tenho 16 vezes 1 tracionando em cima. Observa uma coisa aqui, gente, ó. Aqui eu tenho que fazer essa operação. Eu tenho alguma coisa tracionando embaixo e alguma coisa tracionando em cima. É aqui que eu falo para vocês, ó. Eu atribuo o embaixo positivo e o em cima negativo. Fica a critério de vocês fazer isso daí, né? Utilizar uma convenção. Eu utilizaria a mesma para não fugir do padrão, né? E não gerar confusão. Então, eu tenho aqui 19,5 vezes 2... 19,5 vezes 2, tracionando embaixo positivo, e eu tenho 16 tracionando em cima negativo. Então, aqui, o resultado disso aqui deu 23 positivo. Se deu positivo, aqui o meu positivo era o tracionando embaixo, né? Ó. Então, aqui significa o quê? Que neste ponto aqui, que está no meio, eu tenho 23 tracionando embaixo. Eu não preciso, gente, necessariamente ter uma escala muito certinha para isso daqui. Só que olha só, o 19,5, o outro 23 é um valor maior, eu tenho que representar ele mais abaixo, né? Então, aqui o meu 23 está um pouco mais abaixo do que o 19,5. Observe que eu estou construindo um gráfico aqui, mas eu não estou calculando nem determinando nenhuma função matemática. Ó, né? É muito mais fácil fazer do jeito que nós estamos fazendo. Se a gente fosse achar uma função para cada trecho aqui, né, a gente vai depois fazer algumas coisas mais para frente em outras disciplinas. A gente precisa fazer isso, dá muito mais trabalho, vocês vão ver isso. Bom, cheguei no meio da peça. O que é mais fácil eu fazer agora? Começar do outro extremo, né, gente? Muito mais fácil, ó. Vou vir aqui no extremo. Quanto vale? 0. Vou parar onde agora? Onde eu tenho força, ó. Saí daqui. Tenho força? Tenho perturbação. Então, parei aqui na força. Olho para a direita. O que eu estou vendo? 16,5 vezes 1 metro até onde está a força. Tracionando onde? Onde 16,5 traciona? Olha lá, ó. Olha o ponto que eu estou fixando aqui com o dedo, ó. Onde ele traciona? Embaixo. Então, aqui nesse ponto, ó, eu tenho 16,5 tracionando embaixo. Certo? Aí, 16,5 tracionando embaixo. Lá não era 0? Era 0.
fechar aqui. E aqui agora, será que eu posso ligar esses dois pontos? Vamos ver se vai dar 23? Vou estar olhando para o outro lado, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tô parado aqui no meio do meu trecho, ó. No meio da peça. 16,5 vezes 2 tracionando embaixo. 16,5 vezes 2 tracionando embaixo e 10 vezes 1 tracionando onde o 10? Olha lá o 10 aqui, ó. Traciona em cima. Então, eu tenho 33 tracionando embaixo e 10 tracionando em cima. Dá exatamente o 23 que a gente tinha aqui, ó. Certo? Então, aqui eu só ligo esses dois pontos, ó. Fecho o meu diagrama de momento. Não é muito fácil, mas também não é impossível de ser feito, né? No começo a gente sofre um pouco, mas daqui a pouco a gente vai aprendendo as regrinhas aí para poder estar fazendo. Beleza? Valeu, gente.